vamos meditar nas últimas palavras do Antigo Testamento. O Antigo Testamento encerra com o livro do profeta Malaquias, e no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, encerra o Antigo Testamento, que assim diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe, para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Essas são as últimas palavras do Antigo Testamento, como eu falei, ditas pelo profeta Malaquias. Palavras de Deus pelo profeta Malaquias. O profeta Malaquias foi o último dos profetas e ele falou em nome de Deus aproximadamente 450 anos antes de Jesus nascer, antes de Cristo. Nesta época que o profeta Malaquias fala, ele tem o seu ministério, o templo já havia sido restaurado, a adoração já acontecia, os muros da cidade de Jerusalém já haviam sido restaurados. Nós lemos isto com Neemias. Mas, entretanto, o templo não tinha o esplendor da época de Salomão. Muitas pessoas, elas acham que na vida ou na história são duas histórias paralelas. Nós podemos chamar de história secular, a história da humanidade, a história dos homens, e a história eclesiástica ou história divina. Na realidade, a história da humanidade é uma só. E Deus é o Senhor da história. Deus ajusta, Deus intervém, Deus interfere, Deus faz aquilo que bem lhe apraz. Muita gente diz que depois do profeta Malaquias, Deus ficou 400 anos sem levantar um novo profeta. Mas, entretanto, isso não quer dizer que Deus tirou férias. Isso não quer dizer que Deus deixou de agir. Porque Deus achou que o que já tinha era suficiente para que o povo estivesse preparado para a vinda do Filho de Deus, porque todo o Antigo Testamento ele apontava para o Messias que viria. O povo de Israel, eles foram cativos da Babilônia. E no livro do profeta Daniel, nós encontramos um tempo em que o filho de Ciro, nós encontramos a descrição de que Ciro, que mandou os judeus voltarem para suas terras, até financiou a construção do templo, a restauração da cidade. Nós encontramos isso no livro de 2 Crônicas, também no último capítulo, e no primeiro capítulo de Esdras. Mas, para que nós possamos realmente ver que a história do mundo é a história de Deus. Depois que Ciro, o babilônico, ele conquistou toda aquela região, e depois que ele morreu, assumiu o seu filho, Belsassar. E diz o texto do profeta Daniel, no capítulo 5, que um dia Belsassar resolveu fazer um grande banquete, e naquele banquete, bebidas, mulheres, danças, festas, todas essas coisas, ele achou que não tinha mais nada o que fazer, mandou buscar os utensílios do templo que o seu pai tinha trazido e tinha guardado na Babilônia. Então ele mandou buscar os utensílios do templo para que ali eles profanassem. Então ele bebeu, as suas mulheres beberam, os seus convidados beberam naquelas taças, naqueles objetos que eram do Senhor, dedicado ao Senhor. Quer dizer, profanou as coisas de Deus. Nesse momento que eles estão nesta festa, aparece uma mão escrevendo aonde estava acontecendo a festa, na parede
lá apareceu uma mão que escreveu algumas coisas lá. E ele ficou perturbado porque ninguém conseguia compreender aquilo ali. Então ele chamou todos os reis, todos os seus sábios na realidade, as pessoas, adivinhos, mas ninguém conseguia decifrar a escrita que ali estava. E diz o texto de Daniel capítulo 5 que a rainha então entra no seu local de festa e diz para ele, olha, tem alguém aqui que é capaz de saber, Daniel. Então Daniel, que já podemos dizer que ele já era um homem bem idoso nesta época, e quando Daniel entra, ele diz, olha, se você conseguir, eu vou te honrar, eu vou te dar joias, você vai ser o terceiro homem do reino. Mas Daniel diz assim, olha, eu não quero nada disso não. Agora você viu os exemplos que aconteceu com teu pai. Porque o teu pai, no dia que se exaltou, Deus o puniu. E o que está escrito aí para você é que você agiu semelhante ao seu pai, você ficou arrogante. Você não honrou as coisas de Deus. Então, o que está escrito é o seguinte, olha, para você acabou. Hoje é o último dia. E o versículo 30 e 31 do capítulo 5 de Daniel diz o seguinte, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, o rei dos babilônios, e Dario, o Medo, recebeu o reino tendo cerca de 62 anos de idade. Então vejam só, a Pérsia agora era o grande país que havia dominado a Babilônia. O Império Persa, ele durou até o ano 331 a.C., quando surge um macedônio chamado de Alexandre Magno. Esse Alexandre Magno, ele venceu Dario e assumiu e tomou conta da Pérsia. Alexandre Magno foi um homem diferente no passado, um homem extraordinário. Mas isso se deve muito à cultura que ele recebeu de um filósofo que o instruiu. O seu pai, Filipe II, que era o rei da Macedônia, contratou para ser professor de Alexandre Magno, quando Alexandre tinha 13 anos, Aristóteles. Aristóteles, ele é considerado um homem respeitado na filosofia e nos ensinos até hoje. Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, o favorito discípulo de Platão. Platão havia sido o discípulo favorito de Sócrates. E Alexandre Magno se tornou o discípulo favorito de Aristóteles. Aristóteles, ele tinha um pensamento e ele acreditava que o mundo teria paz se o mundo tivesse conhecimento. Então ele incutiu isso na cabeça de Alexandre, e Alexandre, quando assumiu o trono, ele invadiu aqueles locais, como eu disse, ele venceu a Babilônia, venceu a Pérsia, venceu o Egito, venceu a Síria e se deslocou até para a Índia, onde conquistou vários locais ali na Índia. Esse homem morreu jovem, morreu aos 34 anos, provavelmente de malária. Mas olha só, quando Alexandre Magno ele marchava com os seus exércitos, ele levava junto uma comitiva muito grande de sábios, de filósofos. E esses homens, naqueles locais conquistados, eles implantavam a cultura, o idioma e os ensinos gregos. Então, a cultura grega, ela dominou todas aquelas regiões que Alexandre Magno também dominou. Veja que isso foi tão importante porque no tempo de Jesus, no primeiro século, o idioma grego ainda era o idioma mais falado, tanto que o Novo Testamento ele não foi escrito nem em hebraico nem em aramaico, mas ele foi escrito em grego, grego koineu, ou grego comum, que era a língua que todas as pessoas falavam naquela época. Alexandre Magno, então, tinha feito grandes conquistas, mas esse homem morreu cedo, morreu aos 34 anos. E Alexandre Magno, depois que morreu, aqueles grandes territórios que ele havia conquistado foi dividido entre seus 4 generais. E na realidade findou depois ficando só com 2, né? E esses 2, eles criaram as dinastias. Por exemplo, a dinastia
do general Ptolomeu I, e esse ficou com a Palestina e com o Egito, e a outra dinastia do Seleucida, que ficou com a Síria e a região conhecida como Ásia Menor, as galáxias, aquelas coisas todas. No ano 198 a.C., um homem da dinastia Seleucida invade e toma a Palestina dos Ptolomeus. Esse homem, ele implantou ferozmente o idioma grego e a cultura grega. Para isso, ele perseguiu os judeus que não queriam ser aculturados, porque muitos judeus nacionalistas, eles achavam que aquilo era uma traição e eles não poderiam desprezar as coisas de Deus para assumir a filosofia, assumir a cultura de uma nação pagã. Foi nessa época que surgiu os fariseus. Os fariseus são os separados. Eram pessoas que queriam viver de uma forma autêntica, de acordo com a lei de Moisés. Com o tempo, observe que isso aí é nos anos 190, nesta época, e os fariseus, no tempo de Jesus, no primeiro século, esses homens se transformaram em hipócritas, como Jesus mesmo fala, né? Aquilo que eles tinham com tanto zelo, eles levaram as coisas tão profundas e findaram fugindo da essência da lei. No ano 175 a.C., assumiu o trono daquela região um rei chamado Antíoco IV. Esse Antíoco IV, ele mudou o nome dele para Epifânio. Epifânio quer dizer Deus, a manifestação de Deus, então ele se achava um Deus. E dentre as coisas que ele tomou contra os judeus, que ele fez contra os judeus, ele proibiu a guarda do sábado, ele proibiu a circuncisão e ele proibiu de alguém ter a cópia das Sagradas Escrituras hebraicas. Quem fosse pego com uma escritura hebraica, ele sofreria a pena de morte. Não satisfeito, no ano 167, ele invadiu o templo e ali sacrificou uma porca no altar. Para se observar que esse homem segundo alguns teólogos, ele é o cumprimento da profecia de Daniel 9, 27, que diz o seguinte, né? Que ia chegar o tempo em que o sacrifício e as ofertas seriam proibidos, e o profeta Daniel chama o ano da abominação, de onde vem o assolador. Alguns teólogos o consideram o Hitler do segundo século. Todas essas atitudes fez com que o sentimento nacionalista aflorasse naquela época. E surgiu um homem de uma família, família dos Macabeus, chamado Matatias, e esse homem arregimentou um grupo de pessoas, e depois que ele morreu, o seu filho Judas assumiu, o Judas Macabeu. Então, eles conseguiram ter um tempo de independência. Só que essa independência foi até o ano 63 a.C., quando o general Pompeu tomou toda aquela região ali, e ali estava começando o Império Romano. A Palestina, ela sempre foi um lugar de muitas lutas. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 5, esse capítulo 5 narra um tempo em que os apóstolos foram presos e depois um anjo os soltou. O Sinédrio mandou os prender e depois o anjo foi e os soltou. E eles voltaram ao templo para ensinar. E quando eles voltaram ao templo, o Sinédrio mandou buscá-los novamente e estavam julgando eles ali porque eles também queriam, assim como fizeram com Jesus, também queriam penalizá-los. Entretanto, surge um homem, um sábio chamado Gamaliel, e ele diz essas palavras muito sábias no dia do julgamento. Vejam só, Gamaliel pede para retirarem os apóstolos, enquanto eles deliberavam sobre a situação, e ele dá o seguinte parecer. Eu vou ler do 34, 5:34, para que a gente compreenda corretamente o momento. Então, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei,
respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. Quer dizer, os apóstolos saíssem. E prosseguiu: Homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens. Porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém. E a ele se ajuntaram uns 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, no dia do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos a seguirem. Mas ele também morreu, e todos que lhe obedeceram foram dispersos. Esse versículo 27, quando diz no tempo do recenseamento, nós encontramos esse texto descrito no Evangelho de Lucas, quando César, na época César Augusto, mandou que todo mundo se alistasse, cada um na sua cidade, e foi por isso que José, o marido de Maria, foi se alistar na cidade de Belém, de onde ele era a origem. Então, aqui Gamaliel está se referindo a isso, no tempo do recenseamento. E diz que depois do recenseamento surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu, e todos lhe obedeceram e foram dispersos por ele. Esse texto, ele também é interessante, porque quando você lê a história daquela região ali, e tem um escritor judeu chamado Flávio Josefo, que ele não era cristão, era judeu, e ele descreve isso, que nessa rebelião, o governador daquela região ali era Arquelau. E Arquelau, ele pediu ajuda das tropas romanas. Então, os romanos enviaram um exército, e esse exército veio e destruiu a capital da Galileia, que era Séforis, vizinha da cidade de Nazaré. Nazaré era uma vila de pescadores, de certa forma uma pequena cidade. E nesta revolta, os romanos crucificaram aproximadamente 2.000 judeus, evidentemente que para servir de exemplo para aquelas pessoas, para não se revoltar contra o império. Veja que no tempo de Jesus, no recenseamento, e logo depois surge João Batista. Eu quero voltar aqui o texto do profeta Malaquias, que eu comecei lendo no começo, e o versículo 5 diz o seguinte, Deus falando: Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. O profeta Elias, essa profecia se cumpriu na vida de João Batista. Porque João Batista era um homem, digamos assim, para um tempo moderno, a gente ia dizer que ele é um homem estranho. Ele se vestia de uma forma estranha, comia coisas estranhas, mas era um homem que trazia uma palavra do Senhor, e essa palavra do Senhor era uma palavra de arrependimento. Quando João Batista surgiu, ele diz: chegou o tempo, arrependei-vos. Então, as palavras de João Batista são as mesmas palavras que o profeta Malaquias e o profeta Isaías no capítulo 40 também fala. Diz o seguinte, verso 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que não venha o Senhor e fira a terra com maldição. Esse versículo quer dizer para nós o seguinte, que quando o Senhor chega numa família, é só o Senhor que pode permitir com que pais e filhos vivam em comunhão. Eu comecei dizendo também que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele apontava para a vinda do Messias. E o Novo Testamento, ele conta a história de Jesus, a sua crucificação, de como a pessoa pode ser salva, mas boa parte do Novo Testamento, e esse é um dos pontos principais do Novo Testamento, que ele aponta para a volta de Cristo. Então vejam só, do ano do profeta Malaquias até o surgimento de João Batista, 400 anos, não é que Deus deixou de agir. Deus agiu. E nós vivemos um tempo semelhante àqueles 400 anos. Já se vão quase 2.000 anos em que Jesus ressuscitou e subiu aos céus.
Mas nós vivemos uma esperança, uma expectativa que Jesus vai voltar a qualquer momento. E é isso que Jesus muito falava nas suas parábolas, das virgens, das prudentes e tudo mais. Ele fala, vigiem, cuide, fiquem atentos. Mas eu quero encerrar esta meditação, porque esta palavra para nós ela é importante, porque nesses tempos de tantas confusões, de tantos medos, de tantos sofrimentos, também surgem falsos cristos, como a Bíblia também tinha dito que ia acontecer. E comecei a mensagem, essa meditação, falando das últimas palavras do Antigo Testamento. E quero encerrar com as últimas palavras do Novo Testamento, aqui o próprio Cristo falando. Verso 18 do capítulo 22 de Apocalipse. Dou testemunha a todo que ouvi as palavras da profecia deste livro, ou seja, da Bíblia. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa da palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita nesse livro. A Bíblia é uma revelação completa de Deus. Assim como não surgiu novas profecias até João Batista aparecer, da mesma forma, o que nós temos na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, é suficiente para que um homem conheça Deus, um homem se arrependa e um homem seja salvo. Por isso, não vá atrás de novas profecias, não vá atrás de novas revelações, porque essas coisas são coisas de homens ou também de demônios. Creia na santa palavra do Senhor, que não se engana e não engana ninguém. Que Deus nos abençoe.